Olhando esse mundo ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e a quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. E ao 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus, pela sua TV Sudeste, canal 17. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu quero compartilhar com vocês de um assunto que atualmente é muito difundido. Esse assunto é o saber. E por isso eu quero comentar com você sobre o tema Eu Sei. E para que nós possamos pensar um pouco nesse tema, eu os convido a ler a carta de Tiago, no capítulo 1 e o verso 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22, registra assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu vou repetir esse verso. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu sei, é o tema de hoje. Quando eu falo sobre esse tema, eu me lembro muito bem que no meu tempo de escola primária, ainda no estado de Goiás, eu morava no interior do estado de Goiás. Os recursos eram poucos, mas a vontade de estudar era muita. E eu me lembro que na escola os nossos professores, eles sempre nos incentivavam a memorizar
todas as questões passadas durante os nossos estudos, para que nós pudéssemos se dar bem nas provas. E sabe, essa memorização é o que seria chamado de decoreba, decorar todas as coisas. Os incentivos eram os mais variados. Em primeiro lugar, tinha uma certa pressão psicológica. Em segundo lugar, a ameaça de castigos, como, por exemplo, ficar no canto da sala de joelho. Alguns exageravam, colocando um carocinho de milho para perturbar bastante. Outros nos ameaçavam com palmatórias. E de repente você que está me ouvindo falar isso, você pode estar pensando assim: meu Deus, mas que tortura! E você tem razão, era uma tortura. Mas em contrapartida, quando chegava no dia da prova, eu digo a vocês, vou falar de mim, nunca fui reprovado em nenhum ano do meu tempo de escola primária. E nem depois que eu fui para o chamado ginásio, hoje não existe mais. Tudo graças, quem sabe, àquelas torturas que eu tive. Eu não estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo que nós aprendemos a tirar proveito daquilo em benefício próprio. Porque assim nos pouparia não só os castigos na sala de aula, mas também os discursos dos nossos pais em casa. Na escola bíblica dominical não era diferente. Era diferente apenas nos castigos. Mas também nós éramos incentivados a ler as Escrituras Sagradas, a decorar versículos. Eles promoviam, as professoras da escola dominical promoviam entre nós concursos de memorização. E com isso a gente ganhava presentes. Era diferente da escola que ganhávamos palmatoradas. Na escola bíblica dominical, nós ganhávamos presentes. Nós ganhávamos livretos, nós ganhávamos doces e assim por diante. Um almoço à beira do rio e assim por diante, já que nós morávamos na fazenda. E isso marcou, isso foi muito importante na nossa vida. Eu me lembro muito bem que um dos nossos amigos, um dia foi para casa com uma incumbência, e a incumbência da professora da escola dominical era que algum de nós, não ele só, mas todos nós fomos, mas eu estou mencionando ele porque ele foi o centro das nossas atenções. E nós fomos então com a incumbência de decorar um salmo inteiro. E nós tínhamos então aquele desejo, nós ficávamos naquele afã de ser o primeiro a levantar a mão quando a professora perguntasse sobre tal assunto e nós fôssemos o primeiro a dizer assim: eu sei. Porque isso nos renderia não só os elogios, mas também os presentes. Mas aquele amigo meu, amigo nosso, amigo de infância, naquele dia, quando a professora perguntou se alguém sabia algum salmo decorado, ela não havia estipulado qual. Então eu me lembro que ele, com muita alegria, levantou o seu dedinho para cima, a sua mãozinha, e disse assim: eu sei, eu sei. E a professora então lhe deu a oportunidade de falar,
E ele então, o salmo de número 121 foi o salmo que ele havia escolhido. E ele começou no seu salmo, ainda com suas palavras um pouco cortadas, mas ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e assim por diante. E aquele menino, aquela criança, falou todo aquele salmo, o que nós chamamos de cor. Falou sem faltar nenhuma palavra. E nós não tivemos outra alternativa a não ser parabenizá-lo. Todos nós dissemos para ele: parabéns, de fato você conseguiu. E me lembro também que naquele dia ele ganhou o seu primeiro Novo Testamento, para que ele passasse eu pudesse ler a palavra de Deus, já que ele tinha uma família muito pobre e eles não poderiam adquirir uma Bíblia naquele tempo. Mas sabe, esse menino cresceu, e como uma grande parte daqueles meninos que conviveram comigo e que hoje estão mais ou menos na mesma idade de que eu estou, nos tornamos amigos a vida inteira. E alguns deles ainda, eu estou morando aqui no Espírito Santo, ainda mantenho contato com eles. Mas esse menino, um certo dia, ele disse que aquele salmo que ele decorou naquele dia, ele só teve um significado na vida dele no dia que aconteceu uma coisa ruim na sua casa. Houve um assalto na sua casa. E aquele moço então passou a ter meio que uma síndrome do pânico. Ele não dormia. Ele não conseguia fechar os olhos à noite para dormir. Passou a arrumar, tomar alguns remédios para se acalmar. Mas então foi quando ele lembrou, quando ele começou a colocar em prática a confiança no Senhor, em que esse salmo de fato transmite. Então foi nesse tempo que ele, falando comigo, disse: aí sim, aquele salmo começou a fazer diferença na minha vida. Ele foi um consolo prático. Ele me ajudou a dormir depois de muitas semanas. Sabe, meu dileto amigo, eu poderia passar para você algumas informações que eu aprendi ao longo do tempo e que eu gosto muito de ler sobre essas questões. Eu poderia, por exemplo, dizer para você que a baleia azul, quando do seu nascimento, ou quando ela tem um filhote, ele nasce com cerca de 2.700 quilos. É um belo garoto, ou uma bela garota. Eu poderia continuar dizendo para você que um rinoceronte fêmea, quando ela dá a sua cria, ele nasce com até 85 quilos. Também eu posso dizer para você que o nascimento de uma girafa, ele é marcado por uma queda de cerca de 2 metros de altura. É um belo susto, é um belo salto. Poderia e posso dizer para você, por exemplo, que a crosta terrestre, ela é formada de muitas placas que são chamadas, e são grandes placas chamadas tectônicas, e que quando elas se movem, elas promovem grandes abalos sísmicos ou terremotos. Eu poderia dizer para você que um ovo de um beija-flor
é menor do que o ovo de uma galinha comum 25 vezes. Bem como o ovo de um avestruz é maior do que o ovo de uma galinha comum 25 vezes. Mas são informações daqui dessa vida e que não nos diz respeito à eternidade, ou não nos aproxima de Deus. Em outras palavras, esse conhecimento ou esse saber não te leva e não me leva a nada com relação à aproximação de Deus. Então não adianta eu levantar a minha mão e dizer para você, eu sei, porque não vai funcionar diante de Deus. O texto que nós lemos diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meu amigo, talvez você tenha ouvido muitas vezes a palavra de Deus. Quantas vezes você já ouviu a pregação do Evangelho? Quantas vezes você já ouviu um pregador ler o texto básico para você de uma mensagem? Talvez, quando você ouve um texto da palavra de Deus, talvez você também diga, eu sei. Talvez você possa dizer, eu sei que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu sei. Quem sabe você diga assim, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Ele morreu por mim ou por nós. Lamentavelmente, eu tenho que te dizer isso. E isso não é suficiente para te levar a Deus. Isso não é suficiente para que você seja ou se achegue a Deus. É mais ou menos assim. É como se você soubesse para onde vai o ônibus, mas você não embarca nele. O ônibus vai embora e você fica no ponto. Eu estou utilizando coisas simples para você entender o que é aproximação de Deus. O que é fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é fazer parte da igreja invisível de Cristo Jesus. Sim, eu disse invisível, porque a igreja de Cristo ela não tem nome, mas ela é composta de homens e mulheres, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Homens e mulheres que tomaram uma posição consigo mesmos, dizendo assim, eu sei que Jesus morreu por mim, nasceu e morreu por mim. Eu sei que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e descerá do céu um dia, porque assim Ele prometeu. E por esse motivo, eu o aceito como meu Salvador. Amigo, você hoje pode mudar a sua história. Você que passou um tempo da sua vida dizendo eu sei. Você pode mudar esse discurso, dizendo agora, eu sei e quero fazer parte desse grupo de pessoas que vai morar no céu com Deus. E para que isso aconteça, você precisa dizer consigo mesmo, deixando Deus assim agir na sua vida. Dizer para Deus, eu sei e aceito o projeto de Deus para a minha vida. O projeto de Deus para a sua vida.
meu dileto amigo ouvinte, é que você o sirva de todo o coração. E você terá garantida a vida eterna por Cristo Jesus na glória celestial. Queres hoje mudar a sua história? Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Muda de vida. Deixe de apenas saber, mas faça com que, como o nosso escritor falou, Tiago, ele disse: não sedes somente ouvintes da palavra, mas sede cumpridores. Você ouviu o Evangelho que salva? Então creia nele. Creia no Senhor Jesus, para o seu bem, para um futuro glorioso na presença do Pai em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você seja feliz com Deus. Deus te abençoe. Amém.